Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, sou dentista, periodontista e implantodontista e nós estamos aqui no quarto vídeo a respeito da saúde gengival, da saúde periodontal, no quarto e último vídeo. Então, quem tiver interesse de entender melhor o que eu estou querendo informar vocês, recomendo que assista o primeiro, o segundo, o terceiro vídeo. Lá a gente vai dar uma orientação básica, né, do que é, quais são as estruturas importantes que a saúde gengival vai manter, o que é a placa bacteriana, como é que a placa se forma, quais são as formas de perda óssea, e é isso aí eu gosto de explicar porque com esse conhecimento você vai entender melhor o porquê usar o fio, como usar a escova. Inclusive a questão do fio dental foi o final do terceiro vídeo. Vamos continuar aqui agora para finalizar esse assunto. Eu vou falar sobre técnicas de escovação, sobre cremes dentais e enxaguatórios bucais, ok? Vamos finalizar. Deixa eu colocar a imagem aqui para a gente continuar. Muito bem. Então, quando a gente for comprar uma escova, é interessante a gente entender que eu preciso de uma escova que tenha a cabeça pequena, que seja macia e que tenha cerdas planas. Você pode perguntar por que cerdas planas, né? Aquelas escovas que têm cerdas de alto e baixo, que sobe e desce, se você for parar para raciocinar, para que tenha contato mesmo de todas as cerdas com o seu dente, você tem que forçar muito, você tem que apertar aquilo lá. E a gente explicou lá no vídeo anterior que, claro, que não só isso, mas a força também é prejudicial. A gente não quer que você faça escovação com força, que você vai agredir os tecidos, você pode machucar os tecidos, né? Macia, obviamente, e cabeça pequena para que atinja regiões posteriores. Existem ainda, mais facilmente, existem ainda as escovas interdentais, você pode ver na imagem aí, são escovas muito usadas para quem tem aparelho ortodôntico, são muito usadas para quem tem próteses fixas, né? Imagina que você tem lá uma situação em que você tem dois dentes, que são os pilares que a gente fala, como se fosse por isso chama de ponte fixa, né? Você tem dois dentes e que tem um terceiro aqui suspenso, que está preso nesses dois. Essa porção aqui em cima perto da gengiva, você tem que usar uma escova interdental, como a imagem está mostrando ali. E existe também a escova unitufo, como se fosse um tufo único para regiões posteriores e tudo mais, mas normalmente uma técnica bem feita com a escova clássica mesmo é o suficiente, pode ser o suficiente, ok? Técnicas de escovação tem várias, né? Eu vou passar para você aqui apenas a que eu acho que é mais interessante. Então você pode ver várias aí, Stillman, Charters, fones, bás, rolagem. O que eu gosto de mostrar, que eu acho que é importante para quem tem filhos. Então até 10 anos de idade, ou o pai ou a mãe deve fazer uma vez ao dia a escovação da criança. Depois vocês voltam nos outros vídeos lá, no vídeo 2, sobre a placa bacteriana, a formação da placa, do lodinho, né? Então aquele lodinho que junta lá ao redor do dente da criança, ela não adianta, a criança não vai ter nem a destreza para fazer a técnica correta e nem a concentração. Então você vai sim, durante o dia, deixar a criança fazer sozinha, incentivá-la e até ensiná-la, que eu vou te explicar agora o que a técnica de fones, que é uma técnica da odontopediatria, recomenda, mas à noite, a gente, o adulto, o cuidador, o pai, a mãe, quem for, tem que fazer a técnica correta, que é a técnica de fones. Então tem três palavrinhas, são três palavrinhas que a gente sempre vai repetir quando a gente fizer a escovação da criança. Então você está lá com a criança de frente para você, né? Você vai pegar a escova, a porção onde mastiga, onde faz a mastigação, você vai falar lá como se fosse fazer um trenzinho. Ó, vamos fazer um trenzinho aqui, piuí, tic-tac, uma coisa bem lúdica para a criança gravar, que ali na superfície onde mastiga o alimento, vou ir e voltar com a escova, como se fosse um trenzinho. Depois ela vai fechar e você vai fazer essa parte externa todinha, como se fosse uma bolinha. E vai falar a mesma coisa para a criança, ó, aqui vamos fazer uma bolinha, bolinha, bolinha. E por dentro, né, que é o que está faltando, claro que isso aí você já vai ter usado o fio dental. Eu vou depois mostrar para vocês, eu acho muito bom para as crianças a utilização de um fio dental como se fosse um estilingue, lembra? Uma forquilha? Tem um fio dental que você compra de haste, ele é como se fosse um Y. Então ele tem um pedaço do fio dental pronto aqui, você pega na ponta, de longe, você pode acessar
a cavidade bucal da criança que é pequenininha, porque o dedo nosso é grande, né, fica difícil de entrar com a mão para passar o fio dental lá, você já vai utilizando esse fio dental de haste. E aí, por fim, o que falta, né? A parte interna, você vai fazer uma vassourinha. Então, são 3 palavras da técnica de fones que você grava, repete diariamente para a criança, e ela vai, sim, na hora que for fazer a escovação, ter um norte, ter um caminho, saber o que precisa ser feito. Então, você pode até você tem como cobrar. Fez bolinha, fez vassourinha, fez trenzinho, a criança vai, ops, eu fiz sim. Então, por que eu sou preocupado com isso, né? Infelizmente, a gente percebe que os pais querem transferir a responsabilidade para os filhos. Ah, já tem 7 anos, já tem 8 anos, não adianta. E um presente que a gente pode dar muito bom para essas crianças é ser um cárie zero, né? Ou seja, passar essa fase crítica da infância, adolescência, chegar na fase adulta sem cárie. Se chega na fase adulta sem cárie, sinceramente, e tiver bons hábitos, pouquíssimos problemas bucais vão surgir da questão higiene bucal, né? Você pode ter trauma, fratura, outras questões, mas você vai estar dando um baita de um presente para o seu filho, né? Um chamado cárie zero que a gente fala. Você vai estar contribuindo muito. Então grava isso, bolinha, trenzinho, vassourinha, essas 3 palavrinhas que você vai uma vez ao dia antes de dormir, fazer a técnica certinha por dentro, tá? A vassourinha é isso aqui, ó, como se fosse da gengiva para o dente. Você vai estar limpando, você vai estar fazendo essa limpezinha por dentro, trenzinho onde mastiga e a bolinha por fora, ok? Vamos mostrar também com relação agora à técnica para o adulto. Antes disso, tem 3 frasezinhas aqui que eu gosto de falar nessa hora. A motivação, ou seja, você sair da consulta, depois dessa orientação que eu estou dando aqui, motivado e falar, deixa comigo, eu vou fazer, estou dentro, vou mudar meu hábito, pode esbarrar no chamado fator de retenção de placa. O que é retenção de placa? Por exemplo, se você tiver uma restauração que ela esteja maior do que a lateral do seu dente, quando você for passar o fio de forma correta, que está lá no terceiro vídeo, né, abraçando para lá e para cá, desculpa, que está no segundo vídeo, que for fazer a técnica correta, o fio vai enganchar. Então muita gente fala assim, eu não passo o fio ali não, porque o fio corta toda vez ou fica preso lá dentro. Então você não pode deixar com que os fatores de retenção de placa, seja uma restauração insatisfatória, seja um dente apinhado, tire a sua motivação. Isso aí você tem que ir lá e explicar para o dentista, olha, porque se for o caso, ele vai trocar a restauração e vai deixar aquela superfície super lisa, para que você consiga fazer a utilização do fio dental de forma correta. E o terceiro item é a qualidade da saliva. Isso aí que a gente explicou nos outros vídeos, que a saliva é muito pessoal, muito individual. A concentração de glicose, de proteína, o tipo de bactéria, tudo isso aí vai influenciar em ter mais ou menos cárie, mais ou menos inflamação de gengiva. Então você não pode também ficar desmotivado por isso, faz parte. O que nós temos que fazer sempre é melhorar a nossa técnica. Conscientizar, saber o que precisa ser feito, também pode esbarrar na questão da destreza manual. Né? Todo mundo que é acostumado a trabalhar de forma minuciosa. A questão da higiene bem feita é uma questão minuciosa. Você tem que entrar com fio, abraçar para cá, abraçar para lá, subir e descer. Então, cuidado, tem gente que vai ter um pouco mais de dificuldade, é natural. E todas essas informações que a gente está passando, que eu espero que gerem uma mudança de hábitos, né? Eu falo assim, você tem que escolher uma hora para mudar o seu hábito lentamente. Não adianta eu falar para você passar, para quem não está usando fio dental, passe 3 vezes por dia a partir de manhã. Você não vai usar nenhuma, na verdade, não vai mudar nada. Então pega uma hora que for mais tranquila, que costuma ser à noite, e a hora que mais precisa, inclusive a escovação noturna, pega esse momento da escovação noturna e faça bem caprichado, bem detalhado. Você vai passar a desenvolver uma percepção de higiene que você mesmo vai se cobrar a técnica. Ou seja, você vai sentir que está limpo e você mesmo vai começar a pensar, meu Deus, eu estou precisando de fio dental. Não é porque ninguém falou, entendeu? Agora aqui, ó, eu vou passar rapidamente porque não tem muito segredo. Técnica de rolagem é a que eu gosto mais, é a que eu acho que a gente pode passar para todo mundo assim, sem chance de errar, digamos, né? Toda a face externa, você vai fazer um movimento como se fosse da gengiva para o dente. Ou seja, eu vou fazer uma rolagem da gengiva para o dente, tanto de cima para baixo,
quanto de baixo para cima. Dentes anteriores, mesma coisa, tanto o superior quanto o inferior, lado direito, lado esquerdo. Depois, aonde mastiga? Aonde mastiga é como se fosse o trenzinho lá da técnica de fones da criança, mas que a gente chama de vai e vem. Então você vai fazer um vai e vem, tanto direito, esquerdo, superior, inferior, lembrando que eu preciso limpar atrás, olha aqui, ó, do lado direito, eu preciso limpar atrás do último dente. Lembra que naquele outro vídeo eu mostrava que o fio dental podia ser usado ali? Outra forma é essa, você vai simplesmente levantar o cabo da escova, a cerda vai descer lá para aquela região atrás do dente, você vai fazer direita e esquerda, vai limpar um pouquinho a porção posterior do último dente. Pode ser usado o fio dental também. E por fim a parte interna, essa porção voltada para o lado da língua, né? Então eu vou entrar com a escova ali entre língua e dente, vou entrar aqui entre língua e dente e vou de novo rolar da gengiva para o dente. Por que eu faço sempre essa preocupação de estar tocando perto da gengiva? Aí você tem que ver lá aquele primeiro vídeo para você entender, né? Porque a placa bacteriana, o lodinho, ele forma ali, naquela porção onde o dente emerge da porção gengival. Então é fundamental que você leve a escova nessa porção onde o dente está em contato próximo à sua gengiva. Então aqui, ó, outra questão também, quando você vier fazer a parte interna de dentes posteriores, você vai fazer isso aqui, né? Tanto inferior quanto superior. E quando chegar na porção anterior, aqui na frente, você pode fazer em pé, no sentido do comprimento do longo eixo do dente, tanto o superior quanto o inferior. Tá? Aqui eu não gosto de fazer assim, ó, porque se eu fizer assim, o que vai acontecer? A escova vai apoiar aqui nos caninos e não vai tocar direito aqui no meio. Então eu gosto de fazer assim, ó, no sentido do comprimento do dente, sobe e desce. Poxa, mas eu não vou pegar a sujeira e levar lá para dentro da gengiva? Não vou. É aquela mesma história do lodo. Na hora que desgrudou, acabou, entendeu? Aqui não tem potencial de ser inserido novamente naquele tecido lá. Você não vai causar prejuízo nenhum. Língua, tem que escovar a língua? Claro que tem que escovar a língua, mas a placa bacteriana faz mal para a língua? Não necessariamente é isso, né? O que acontece é que a placa acumula naquele terço posterior da língua, formando a saburra, e isso dá muito mau hálito, fica aquela mancha branca lá. Então a saburra lingual dá litose, fica no terço posterior da língua, você pode fazer a escovação com a própria escova normal mesmo. Ah, mas dá ânsia de vômito. Não aperta a escova, você vai raspar de trás para frente. Ou pode usar algum desses raspadores aí que estão na foto, que também são bem interessantes mesmo. Creme dental. O que é o ideal de um creme dental? É o do tipo gel. O que é isso? Quer dizer que ele seja pouco abrasivo e em pequena quantidade. A abrasividade, até um tempo atrás, a gente media de forma empírica, né? É o tanto que você sentia ele mais ou menos arenoso, digamos assim. Hoje em dia tem uma forma mais correta de fazer essa medição por meio de um número, que nem todo creme dental, acho que a minoria, na verdade, vem informando isso aí. Mas depois eu vou trazer um outro vídeo com mais informações sobre isso. O que você tem que pensar é, se você nota qualquer creme dental que prometa clareamento, que prometa alguma questão a dentes brancos, ele vai ser abrasivo. Ele vai ser um creme dental que vai arranhar o esmalte do seu dente, vai atrapalhar a textura e vai fazer juntar mais placa ainda. Então a gente não quer isso. A gente quer um creme dental que seja do tipo gel. Vou dar um exemplo aqui para você entender, como se fosse um close-up, né? Que ele é bem pouco arenoso, digamos assim. Mas aqui é bem empírico também, que eu estou te passando a informação, é bem empírica, só para o leigo mesmo, né? Então, existe creme dental para dente sensível? Existe. Funciona? Funciona. Existe creme dental para doença de gengiva, para doença periodontal? Existe também. Por exemplo, o Parodontax. As pesquisas não mostram grandes diferenças entre usá-lo ou não usá-lo. O que eu quero dizer, na verdade, não se apoie no creme dental. Pense mais na questão mecânica da escovação, como o fio dental está sendo usado, como a escova está sendo usada, do que de fato qual o creme dental que vai salvar a sua saúde gengival. Tem creme dental que promete clareamento? Tem, de novo, de duas uma, como eu falei, ou ele é muito abrasivo, ou ele vai ter o peróxido de hidrogênio, que é uma das substâncias que a gente usa para fazer clareamento em consultório.
mas isso a gente não recomenda o uso contínuo. As pesquisas mostram que não é muito seguro esse material em contato com a mucosa, com gengiva, com língua, bochecha, continuamente. Então a gente vai usar sempre, se quiser fazer um clareamento, é um clareamento supervisionado, é a melhor recomendação, procurar um profissional dentista para que ele faça uma correta anamnese do porquê que seu dente está escurecido, qual o motivo que levou ao escurecimento, que tipo de clareamento que é ideal para você. Isso aí tudo não é tão superficial, não é tão simples assim. Para finalizar, eu vou falar agora sobre enxaguatório bucal. Para que serve enxaguatório bucal? Para que criaram esse produto? Depois vamos voltar naquele primeiro vídeo, né, no segundo vídeo, que trata sobre a formação da placa bacteriana. O que eu falei lá, né? Que a gente tinha a glicose e a proteína boiando na saliva, que essa glicoproteína, por um processo bioquímico lá, ela pregava no dente. E essa glicoproteína é o alimento da bactéria. A bactéria quer comer isso. E comendo isso é que causa prejuízo, que causa destruição dos tecidos, de acordo com as substâncias que a bactéria libera e daí por diante. Agora imagina você que tivesse como eu fazer uma barreira de proteção no dente, como se fosse um campo de força, que impedisse com que essa glicoproteína grudasse no seu dente. Ou seja, você não ia ter a glicoproteína aderida. Se ela não grudou no teu dente, a bactéria não vai colonizar. E aí você parou todo o processo. Então você poderia falar, poxa, mas então acabou. Né? É isso que eu precisava saber desde o início. O problema é o seguinte, os enxaguatórios bucais que têm essa função eficaz, eles vão ter uma dificuldade em fazer isso várias horas durante o dia, que é o que a gente chama de substantividade. Então você vai ter, né, vamos lá, vamos seguir a ideia ali, ó. Para que tem, o enxaguatório bucal tem que fazer o quê? Tem que inibir a aderência das bactérias, tem que retardar ou impedir a proliferação das bactérias, né, e tem que ter substantividade. Substantividade é isso, imagina que como a placa bacteriana, né, que eu já expliquei em outro vídeo, é formada o dia todo, a sua saliva é que traz o material para isso aí formar o tempo inteiro, o efeito, o enxaguatório teria que ter efeito também de 24 horas. Porque senão não adianta. Se a sua saliva lava o enxaguatório rapidamente você não tem a cobertura desse produto, impedindo a agregação e a aderência das bactérias. Né? Tem dois produtos que têm uma boa substantividade, isto é, duram várias horas. Mas a gente vai ver que eles têm indicações específicas, ou seja, eles não são para uso contínuo, rotineiro das pessoas. Um é a clorexidina está lá no PerioGuard. Por isso que o PerioGuard é muito indicado pós-cirúrgico. A pessoa tem lá uma ferida cirúrgica, que ela não pode, né, escovar, tem um machucado lá porque foi feita a extração do siso, alguma coisa, e a gente faz aquele bochecho para controlar a formação da placa, uma vez que a escovação vai estar precária. Faz de 12 em 12 horas, que é mais ou menos o tempo que ele atua. Né? Mas ao longo do tempo, se você continuar usando o PerioGuard, você vai notar que você começa a ter alteração de paladar, ele causa manchamento, então não é algo para ser usado de rotina. É bem indicado no caso pós-cirúrgico, por exemplo. E os óleos essenciais é a substância ativa do Listerine. Aí você fala, então pronto, então eu vou para o Listerine. Só que para o Listerine ter essa substantividade, para ele poder atuar várias horas seguidas, ele tem que ter o álcool. Ele tem que ter a concentração de álcool nele. E aquele frasco lá tem 21% de álcool. Então se você parar para raciocinar, você vai estar bochechando álcool a 21% todos os dias. E aí quando você começa a estudar questões de câncer de boca, você vai pensar no cigarro, no álcool, você vai acabar raciocinando que isso não é muito razoável. Eu ficar bochechando uma substância com 21% de álcool diariamente. Tanto é que arde muito, né? As pessoas falam assim, não dou conta de ficar 1 minuto bochechando. E você percebe que aquela pessoa usa um enxaguatório à base de álcool, quando ele senta na cadeira eu abro a boca e vejo que a mucosa está esbranquiçada. Aquilo lá, na verdade, é uma queimadura que está acontecendo. Então você está ali queimando as células continuamente, não é nada também interessante. Então o que a gente fala no final é o seguinte, né? Que sim, hoje já estão começando, antigamente você tinha enxaguatórios que eram praticamente de flúor, né, para poder controlar a quantidade de cárie. Isso aí meio que sumiu do mercado, está voltando agora com outras funções. O que eu quero dizer no final é, você de novo não tem que achar que a questão química é melhor do que a mecânica, certo? Sempre o químico, seja do creme dental, seja do enxaguatório bucal, vai ser coadjuvante
ao controle mecânico da placa. Isto é, uma boa técnica de escovação, uma boa utilização do fio dental. Então hoje eu penso nesses produtos assim, ó, com indicação específica, um paciente que é o periodontal, que a gente comentou no primeiro vídeo, ausência de coordenação motora, o paciente sofreu um AVC, não tem como fazer a técnica bem feita, prévio ao atendimento, pré e pós-cirúrgico, alto índice de cárie quando existe flúor na composição. Então existem condições específicas para usar e não é para todo mundo que tem indicado, e nunca vai substituir uma boa técnica de escovação. Tudo bem? Bom, gente, eu cheguei aqui ao final desse quarto vídeo. São muitas informações, né? Eu tentei falar de um modo mais fácil, assim, para todo mundo entender, não ficar muito maçante, muito chato, né? Cheio de questão de biologia, de questão de odontologia que só o profissional gosta de conversar. Mas eu acho fundamental essas explicações para que você entenda, né, o básico do que está acontecendo e saiba qual é o antídoto, né? Que usar o fio, usar a escova é o antídoto. E aí você fala, mas vem cá, é mais importante a quantidade, para finalizar, né? É mais importante a quantidade de utilização ou a qualidade? A qualidade é mais importante. Se você fizer menos uso, né, menos vezes, mais bem feitinho, eu te garanto que é melhor várias vezes corrido. Mas no final eu vou falar para você que o ideal para mim seria que o fio dental e a escova caminhassem sempre juntos, né? Depois do café da manhã, depois do almoço e principalmente antes de dormir. E aquela história que nós falamos lá durante a escovação, da técnica de fones, quando você está ali já usando o fio dental na criança desde cedo, ela já começa a entender que esses dois andam juntos, que não existe um separado do outro. Você está criando hábitos, né? Então você está fazendo um adulto aí com um hábito muito mais já enraizado do que o que nós estamos tentando aqui, estamos lutando aqui para mudar. Tá bom, meus amigos? Eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero que tenham aproveitado esses vídeos e qualquer dúvida, fiquem à vontade, podem procurar aqui podem mandar suas dúvidas, as suas perguntas, que eu estou à disposição para responder. Tá ok? Muito obrigado, um abraço, espero que vocês tenham gostado.